Olá, esta é a missão 51, organizada pela Estação Espacial Análoga Habitat Marte. Hoje nós vamos ter a apresentação de Luiz Guilherme sobre como é que poderia funcionar um centro de lançamento e pouso de veículos, né, em Marte. Então, Luiz Guilherme, fica à vontade aí para você compartilhar sua tela e começar a sua apresentação. Só um instantinho que eu vou tornar você anfitrião, tá? Pronto. Agora, a partir de agora, você consegue compartilhar sua tela aí e fazer sua apresentação. Estão conseguindo a tela? Já dá para ver. Beleza. Bom dia a todos. Eu sou o Luiz Guilherme, membro da missão 51, e eu gostaria de estar apresentando algumas informações básicas para quem estiver assistindo esse vídeo no futuro. Essa missão se deu do dia 25 de setembro ao dia 9 de outubro de 2020. Somos em 11 participantes e o objetivo é estudar protocolos para habitats espaciais. Essa é a arte de divulgação do projeto, com todos os participantes. E eu vou estar apresentando agora sobre o centro de lançamento. Durante essa apresentação eu vou estar tratando da necessidade, sobre o controle da missão e base de lançamentos, componentes externos, estrutura organizacional, a arte conceitual que eu desenvolvi, o treinamento dos astronautas, recursos necessários para a sobrevivência por uma semana, protocolos e rotinas específicas e objetivos do desenvolvimento sustentável. Bom, a necessidade. Bom, Marte é um planeta inabitável e extremamente hostil à vida humana, uma vez que ele não tem água, ele não tem uma atmosfera ideal para a gente, e devido à ausência de campo magnético, a radiação ela é extremamente prejudicial à saúde humana. Então, em Marte nós precisaríamos viver em habitats. E para a construção desses habitats, a gente precisaria de um constante reabastecimento por meio de foguetes, trazendo o que a gente precisa, tanto em água, comida, as próximas extensões das bases, equipamentos e por aí vai. No começo, essa necessidade seria ainda mais vital, uma vez que a gente não teria a base toda desenvolvida. No momento em que a gente atingisse uma certa autonomia, a necessidade de voos para Marte reduziria significativamente. Bom, diferente da estrutura que eu propus para o centro de saneamento, o centro de lançamentos eu dividi ele apenas em 2 andares. O segundo andar ele vai ser dos dormitórios. Ele vai ser responsável por abrigar os astronautas que vão estar durante a missão no centro de lançamento e os recém-chegados astronautas, que muitas vezes eles vão ter que passar por um período de readaptação para se acostumar com a gravidade de Marte, a atmosfera e tudo mais. Então, eu desenvolvi um dormitório bem equipado. Ele vai ter camas para abrigar todos os astronautas, armários para guardar os itens que sejam individuais e os itens comuns. Vão ter alguns banheiros, uma área comum com pequenas mesas para estudo, leitura e por aí vai. E eu acredito que a presença de uma janela ou 2 seja essencial para que não se crie a sensação que ele está sempre dentro de uma caixa, de um ambiente fechado, por assim dizer. O primeiro andar que é a área de recreação. Os astronautas eles vão ter acesso a uma cozinha com pequenos armários para guardar os equipamentos, material de cozinha, mesas para sua alimentação, uma área de lazer onde eles vão poder estar se divertindo,
seja em festas, ou com jogos, ou simplesmente treinamento. E uma pequena horta vertical para o caso de haver algum isolamento da equipe. Bom, aí a gente passa agora para uma outra parte dessa estação, que é o controle da missão, que ele vai ser construído, na minha concepção, ele tem que ser construído dentro de um bunker, uma vez que os lançamentos eles têm um grande risco. E mais para frente eu vou estar justificando o porquê dos bunkers. Dentro desses bunkers vão ter computadores para as missões, antenas de comunicação, tanto para se comunicar com os satélites, quanto com as naves que estiverem a caminho de Marte ou voltando, e com o próprio planeta Terra. E um armazém para estar guardando os objetos que vão chegar para a gente. Uma outra estrutura que vai estar a parte disso tudo, a aproximadamente 1 quilômetro, uma forma a base de lançamentos. Essa base de lançamentos ela vai ter 3 estruturas principais, que vai ser a plataforma de lançamentos, onde vai ficar o foguete, onde ele vai chegar e novamente vai decolar. Vai ter um sistema de reabastecimento. O foguete ele vai vir apenas com combustível para a chegada. Ele não vai ter combustível para retornar, então nós vamos ter que reabastecer o foguete. E um veículo de transporte para retirar a carga do foguete e trazer até a base. E eu gostaria de citar alguns componentes externos que vão ter uma ligação direta com o nosso centro de lançamentos. São os satélites orbitais que estão em Marte agora e possivelmente futuros satélites, uma vez que a gente vai ter que ter um controle do clima, saber como está o clima do planeta, possíveis tempestades, e está gerando alertas, talvez, de tempestades solares que podem aumentar drasticamente a radiação do planeta. Talvez no futuro uma estação espacial marciana para servir de comunicação entre a viagem Terra-Marte. E o que desde o começo vai estar sempre presente o controle da missão na Terra. E vai estar inicialmente coordenando as missões em Marte. Bom, por que a gente precisaria construir isso no formato de um bunker? Eu cito como exemplo o que aconteceu em 2002 no Centro de Lançamento de Alcântara, que o veículo lançador de foguetes, o veículo lançador de satélites, ele explodiu durante a montagem, por uma falha técnica dele. E acabou resultando na morte de 22 cientistas e técnicos da missão. Então, a construção de um bunker é extremamente essencial para a segurança dos astronautas envolvidos, uma vez que a 1 quilômetro de distância, ele ainda vai estar muito próximo de todo o habitat. Então, um simples erro pode resultar na queda do foguete durante a sua decolagem ou a sua chegada sobre a base, podendo causar grandes perdas de pessoal. Então, a minha recomendação é que durante as missões, toda a tripulação esteja dentro de um bunker, que vai ser dividido em 2 partes, que vai ser um bunker comum, onde todos os tripulantes não essenciais para o centro de lançamento vão estar, para esperar a conclusão do lançamento ou da chegada, e vai ter também o pessoal do controle da missão. Bom, sobre a estrutura organizacional. Eu dei uma diferenciada nessa parte. Eu fiz 2 tipos de equipes. A gente vai ter a equipe permanente, que é a equipe responsável pela manutenção do centro de lançamento. Vai ser ela que vai estar ela vai ser responsável pela produção de combustíveis, a manutenção de equipamentos e qualquer atividade relacionada. E mais ou menos a cada 1 ano ou 2 anos, a gente vai ter a equipe de missões anuais, que é responsável pelo controle da missão em momentos próximos a pousos de foguetes e os seus respectivos lançamentos. Eu vou começar detalhando a equipe permanente.
ela vai ser composta por 4 cargos. A gente vai ter o chefe do centro de lançamentos, o especialista em propelente, um técnico e um analista de dados. O chefe é o responsável pelo centro, vai ser ele que vai coordenar toda a equipe, garantir que eles vão estar realizando suas funções e autorizar ou negar o cumprimento de algumas atividades. Vale ressaltar que durante as missões anuais, ele assume um cargo diferente. Ele vai passar a ser o diretor de voo. O especialista em propelente vai ser o responsável por estar operando o equipamento para o propelente que vai ser utilizado nos foguetes para o seu retorno. Então, vai caber a ele a manutenção desses equipamentos, a supervisão de produção e qualquer atividade que esteja relacionada. O técnico. Como o centro de lançamentos vai ter o controle da missão, então ele vai ter uma série de computadores e uma série de antenas para o seu efetivo funcionamento. Então, é necessário que exista que os dados que estão chegando até os astronautas sejam dados fiéis ao que realmente está acontecendo, para que não haja erros ou que o equipamento pare de funcionar durante a missão. E o analista de dados seria basicamente a pessoa que estaria diariamente olhando os dados coletados pelos satélites e equipamentos em Marte, para garantir que não tem nenhuma tempestade próxima a acontecer. Então, vamos supor, ele identifica que uma tempestade está acontecendo e vai cobrir a região do planeta onde está o habitat. Seria ele que enviaria uma notificação ao chefe do centro de lançamento para cancelar todas as missões fora do habitat, para a segurança dos astronautas. Ele também ficaria responsável por avaliar, como eu disse anteriormente, as tempestades solares. Uma vez que o planeta Marte não tem um campo magnético, a gente está extremamente suscetível aos efeitos da radiação. Agora eu vou estar detalhando as missões anuais. Eu gostaria de estar inicialmente informando, está difícil detalhar isso. Inicialmente eu imaginei que fosse ser igual ao centro de lançamento em Houston, mas esse tipo de informação ele é bem difícil de ser encontrado. Mas com o que eu pesquisei, eu cheguei na seguinte hierarquia. Vai ter a diretoria do controle da missão, as centrais do controle de missão e os oficiais de controle de missão. Dentro da diretoria, vai ter o diretor de voo, que é o responsável por coordenar todo o centro de lançamento e as missões em geral. A ele vão estar subordinados as seguintes centrais: a central de comunicação, a central de controle de solo, a central de propulsão, a central de orientação, navegação e controles e a central de suporte. Vale ressaltar que toda essa equipe vai ser composta pelos astronautas que estão em missão em Marte. Então, durante a chegada e o retorno das naves, é essencial que toda a tripulação se envolva, uma vez que a distância Terra-Marte gera um atraso de aproximadamente 12 minutos na comunicação. Então, até a comunicação chegar na Terra, eles vão estar 12 minutos atrasados. Então, se ocorrer um acidente ou alguma pane no sistema, vai ser necessário até aproximadamente 24 minutos ou até mais para que a informação chegue de volta à nave e possa corrigir. Até lá, é provável que ela talvez já tenha caído, e se for uma missão como a Starship, que planeja trazer a média de 100 pessoas, poderia significar uma perda significativa de vidas. Então, é por esse motivo que eu acredito que deve existir esse tipo de estrutura em Marte. Bom, eu vou estar detalhando agora cada central. A central de comunicação ela vai lidar com a comunicação entre os astronautas e o comando da missão e com o planeta Terra. Então, vai estar fazendo diálogo constante com eles para estar averiguando se está tudo certo e por aí vai.
dentro da Centel vai ter 2 oficiais. O oficial de instrumentação e comunicação, que vai ser o responsável por monitorar o sistema de comunicação e instrumentação de voo, e o que faz o planejamento de atividades da tripulação, uma vez que é essencial passar protocolos e objetivos para a tripulação estar realizando durante o lançamento e o retorno. Central de controle de solo. Vai ter 2 oficiais, o oficial de telemetria e o de payload. Telemetria, basicamente, vai ser responsável por toda a telemetria, fazer a análise desses dados e apresentar possíveis soluções. O oficial de payload vai coordenar as atividades envolvendo a carga útil. Central de propulsão. O oficial de propulsão vai ser responsável por monitorar o controle de reação e propelentes em manobras orbitais para estar posicionando a nave de maneira adequada para o seu pouso, uma vez que ao longo da viagem ela pode se desviar da órbita e cometer alguns pequenos erros. Então, vai ser ele que vai estar realizando as manobras de correção. De um oficial de propelente, que seria o responsável pelo processo de reabastecimento durante a missão de volta da nave. A central de orientação, navegação e controles. Ela vai ter o oficial de dinâmica de voo, que vai ser o responsável pelo planejamento de manobras e monitoramento de trajetória. Diferente do caso anterior, ele vai ser responsável pela manobra no período entre Terra e Marte. Ele não vai fazer a manobra já em órbita. Ele vai ser o responsável apenas por estar fazendo correções na trajetória para garantir que a nave vai estar chegando no local certo. O oficial de orientação, navegação e controles. Ele vai ser responsável por monitorar a navegação a bordo da nave e o software de orientação do computador, para garantir que eles vão estar em perfeito funcionamento, que vão estar calibrados e por aí vai. Que uma vez que os astronautas vão estar lá, é muito provavelmente que vai ser tudo automático, eles não vão estar controlando da nave esses equipamentos, então vai ser o pessoal em solo. E a central de suporte, que vai ter o oficial de suporte à vida, que vai ser responsável por monitorar o sistema de suporte à vida, condições atmosféricas da nave e a qualidade do ar. O oficial de integridade é o responsável por fazer a análise fazer o controle térmico dos equipamentos da nave. Verificar o sistema de abastecimento, a detecção de incêndios e as possíveis avarias no equipamento. O oficial de geração elétrica e iluminação é o responsável por averiguar os sistemas elétricos e a sua estabilidade. O oficial do sistema de processamento de dados. Ele vai estar monitorando de forma constante o processamento dos dados dos computadores, tanto da base quanto da nave. Bom, como eu não domino o AutoCAD e nenhuma outra ferramenta assim, eu optei por fazer o desenho. Eu optei por respeitar as proporções que os outros centros têm. Então, ele teria um diâmetro de 8 metros, e cada uma dessas seções aqui seria uma mesa com um dos controladores, que teria os seus oficiais e que estaria dividida por essas seções que eu citei anteriormente. Agora eu vou estar comentando um ponto extremamente importante, a produção de propelente. Uma vez que as naves vão enviar apenas combustível para a ida, porque ficaria muito caro a produção de combustível para a ida e volta, vai ser necessário em Marte que os astronautas produzam combustível. De maneira que isso vai ocorrer, uma vez que o planeta é um planeta basicamente estéril, ele não tem petróleo, não tem outros fontes de combustível. A NASA está testando uma tecnologia. Eles planejam enviar para Marte alguns robôs que vão estar fazendo a mineração do planeta, tem que conter água, a fim de obter o hidrogênio dela através da eletrólise. Com isso, eles vão estar combinando esse hidrogênio com
o carbono, que é altamente rico na atmosfera, para produzir o metano, que por coincidência é um tipo de propelente de foguete. Essa é uma imagem real de um dos equipamentos que vai ser mandado para Marte no futuro. Inicialmente ele vai ser testado na Lua para ver a sua eficiência e esperamos que funcione, porque se não funcionar vai ser extremamente difícil lançar missões para Marte, já que o lançar combustível para o espaço encarece ele se eu não me engano, 128 vezes, que eu vi uma vez uma informação. Como que vai se dar o treinamento dos astronautas? Inicialmente, eles vão passar por todo aquele procedimento básico de treinamento de astronauta, os protocolos, as missões simuladas, e após serem aprovados, eu acredito que eles deveriam passar por um treinamento no controle da missão. Esse aqui, por exemplo, é um controle da missão em Houston, e ele é bem semelhante à distribuição dessas mesas com relação à hierarquia que eu estabeleci. Então, eles passariam, por exemplo, um treinamento com o pessoal do centro, podendo participar ativamente até das missões que vão estar enviando os equipamentos que eles vão estar usando em Marte. Para que lá em Marte eles tenham essa autonomia e que garantam o sucesso da chegada do foguete e a sua decolagem. Eu sugiro também que em Marte seja feita uma simulação uma vez por mês. Bom, com relação aos recursos, o consumo diário vai ser de aproximadamente 11 litros de água por astronauta e aproximadamente 2 quilos de comida. Semanalmente, esse consumo vai ser de 77 litros de água e 15 quilos de comida. Quais vão ser os protocolos? Eu estipulei algumas ideias para estar sendo desenvolvidos protocolos no futuro. Inicialmente, o mais básico de todos é o de rotina, que vai ser a realização de funções específicas de acordo com os cargos estipulados. Então, se é de responsabilidade dele da manutenção do equipamento, vai existir um protocolo de como dar manutenção no equipamento. Se é o responsável por produzir o combustível, vai haver protocolos ensinando a produção de combustível. Vai haver protocolos de segurança, que vão se dividir em análise constante de parâmetros e dados, para garantir que as missões serão seguras, que não haverão acidentes e para antecipar possíveis problemas. E um que eu já citei anteriormente, que é o isolamento no momento de pousos e decolagens, para a proteção de toda a equipe e do habitat. Os protocolos de atividades e ocupação, eles vão ser optativos. Os astronautas terão apenas a obrigatoriedade de manter um constante contato com os outros membros da equipe, para que não haja um isolamento e, assim, o surgimento de problemas psicológicos. Então, eu sugiro também um contato constante com o pessoal na Terra, seja seus familiares, amigos, ou até pessoas que querem que sejam realizadas pesquisas ou experimentos em Marte. A gente vai seguir o protocolo da produção de alimentos que foi desenvolvido pela estufa. E uma coisa que ainda precisa ser analisado se é viável uma implementação de protocolos de impressão 3D, uma vez que boa parte dos componentes desse centro são eletrônicos, então eu duvido muito que a impressora 3D seja capaz de produzir equipamentos tão complexos. Mas as mesas, as cadeiras e qualquer componente de escritório que envolve o centro pode ser impresso na impressora 3D. E uma curiosidade, com o próprio material extraído do planeta Marte. Então isso economizaria muito, seriam menos viagens e, consequentemente, o dinheiro poderia ser melhor investido em equipamentos de maior qualidade. Bom, para quem não conhece, esses são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eles são estabelecidos pela ONU e a cada 10 anos eles são atualizados a fim de atingir os pontos de maior dificuldade no desenvolvimento humano.
Com relação a essa missão, eu imagino que estes 5 sejam os principais: a igualdade de gênero, a indústria, inovação e infraestrutura, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsável e parcerias e meios de implementação. Vale ressaltar com relação à igualdade de gênero, que eu vi uma notícia recentemente que a NASA vai ter sua primeira chefe do controle de voo. Então, desde os lançamentos das missões como a Apollo até o momento, essa vai ser a primeira vez que vai ter uma mulher no comando. Com relação à indústria, inovação e infraestrutura, a SpaceX já tem se mostrado bem eficiente, então ela já é a prova que os sistemas de lançamento eles podem gerar realmente uma inovação e melhores infraestruturas. E acredito que ao longo do tempo, o desenvolvimento de novas tecnologias vão afetar diretamente as cidades e comunidades sustentáveis. A reutilização dos foguetes e a procura por propelentes que não sejam prejudiciais à atmosfera vai ser essencial para cumprir a meta do consumo e produção responsável. E a parceria e meio de implementação vai ser a parceria para cumprir essas metas que podem ser realizadas muitas vezes através de uma missão em Marte. Bom, essas foram as minhas referências. Eu me coloco à disposição para estar debatendo com quem estiver assistindo, com colegas, esse tema, uma vez que ele é bem complexo e eu não consegui abordar tudo que eu queria, muito porque falta informação na internet, não tem tantos artigos que detalhem essa parte, não tem nada muito aprofundado. Então, muita informação eu deixei de colocar por falta de comprovação e dados até. Então, me coloco à disposição. Gostaria de agradecer ao professor Júlio pela oportunidade de estar participando dessa missão. E é isso. Muito obrigado, pessoal.